Eu vou só dizer meia dúzia de palavras. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, porque esse encontro que nós estamos realizando é um encontro de prestação de contas de um companheiro que prestou um serviço extraordinário ao meu governo num primeiro ano muito difícil e que a partir de amanhã, dia 1º, não será mais o ministro da Justiça, vai ser por 22 dias senador da República e depois do dia 22 ele toma posse como ministro da Suprema Corte. E no seu lugar vai entrar um cidadão que era da Suprema Corte, que vai ocupar o lugar de ministro da Justiça. E eu convidei também o ministro da Defesa, porque o assunto de justiça é um assunto muito importante para nós no Brasil, e nós sabemos o quanto é difícil a gente combater todas as coisas equivocadas e erradas que acontecem no Brasil. Nessa exposição do companheiro Flávio Dino, depois haverá um conjunto de perguntas, eu não sei se vai ser 10 perguntas, e eu avisar com antecedência que as perguntas serão para ele, e somente ele responderá. Porque eu não vou responder pergunta, o Zé Múcio não é ministro da Justiça e o Lewandowski só pode responder pergunta a partir da manhã, quando ele for ministro da Justiça. Então, esse é o encontro com o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem poucas horas como ministro da Justiça para falar com vocês. Na hora das perguntas, por favor, perguntem o que vocês quiserem. Não tenham receio de que tal pergunta vai criar problema, tal pergunta é provocativa, tal pergunta não tem esse problema. Pergunte o que vocês quiserem, que o Flávio Dino ou saberá responder ou dirá para vocês que não sabe responder. Tá? Então, não sei, Pimenta, se você quer dar alguma orientação, eu passo a palavra ao Pimenta, antes de passar a palavra ao companheiro Flávio Dino, que eu espero que você vá no púlpito para falar, fica mais bonito, a imagem sua mais forte, um pouco maior, então vai chamar mais atenção. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores ministros, senhoras ministras, nossos convidados da imprensa e pessoal que nos acompanha aqui, muitos companheiros e companheiras das equipes do Ministério da Justiça. Nós já vamos imediatamente, presidente, iniciar com a participação do ministro Flávio Dino e depois, então, nós teremos essa oportunidade para que os profissionais da imprensa possam fazer os seus questionamentos. Serão 10 perguntas e a gente vai fazer inscrição aqui na medida que o Flávio começar a sua participação. Tem alguma coisa prevista antes do Flávio ou não? Apresentação do vídeo agora? Pode ser agora, então. Você sabia que as polícias federais apreenderam mais de 6 bilhões de reais dos traficantes entre dinheiro vivo, imóveis e automóveis de luxo? É o Brasil implacável no combate ao crime organizado. É o governo federal trabalhando junto com estados e municípios no combate às milícias, tráfico de drogas e armas. Isso é o Brasil unido contra o crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. Em primeiro lugar, saudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde logo manifestando a minha gratidão pela honra de compor seu governo por 13 meses.
Eu e minha equipe que aqui estamos, despendemos os máximos esforços para cumprir os objetivos estabelecidos na Constituição, nas leis e fixados por Vossa Excelência, no que se refere aos temas de justiça e segurança pública. Do mesmo modo, farei a saudação formal, mas tenho conversado bastante com o ministro Lewandowski, tenho certeza que o Ministério da Justiça está em ótimas mãos de um brasileiro honrado, corajoso e devotado à nossa nação. Do mesmo modo, agradeço ao ministro Múcio, meu parceiro cotidiano de todas as ações que fizemos, inclusive na área de segurança pública, o ministro Pimenta, saudar a senhora primeira-dama, dona Janja, e pedindo permissão para saudar a minha primeira-dama, Daniela, que está do lado da gente. Saudar a imprensa, muito obrigado à presença de todos, aqueles que fazem a segurança pública no Brasil, meu agradecimento. O presidente Lula, o ministro Pimenta, determinaram que eu fizesse uma apresentação sintética de resultados, tendo em vista que hoje o governo federal lança uma campanha de apresentação do que foi feito nesse tema no Sistema Único de Segurança Pública. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer à imprensa brasileira é que a nossa preocupação foi consolidar esse sistema previsto no artigo 144 da Constituição, regulado pela Lei 13.675 de 2018, que fixa a política e o Plano Nacional de Segurança, e o que nós vamos traduzir em números é a concretização dessa decisão política de avançar com o SUSP, com o Sistema Único de Segurança Pública, constituindo de verdade, pela primeira vez na nossa história, um sistema nacional articulado, organizado e que consiga dar conta do crescimento da dimensão nacional e transnacional do crime organizado. Então, eu peço a gentileza de passar o primeiro número para que seja possível aquilatar o crescimento dos investimentos em segurança. O presidente Lula, em 2022, no ano pretérito, o Ministério da Justiça investiu, e aí eu uso o conceito que o senhor usa, de investimento e não de despesa, não de gasto, como o senhor repete sempre em relação à educação. Aqui nós investimos em pessoal, recursos humanos, material, nesse ano de 2023, 18 bilhões 785 milhões de reais em segurança pública. Não é aqui gastos do Ministério da Justiça. Nós recortamos aquilo que é de segurança pública, abrangendo PF, PRF, Polícia Penal Federal, Senad, todas as áreas, Senasp, claro, todas as áreas, e nós tivemos, portanto, um aumento de 13% em relação a 2022. Nós aumentamos também, ministro Lewandowski, as parcerias com estados e municípios, exatamente porque é um sistema. Então, no ano de 2022, foram repassados a estados e municípios 1 bi e 200 milhões, no ano passado 1 bi e 500 milhões, portanto, um aumento de 27% no apoio aos estados e municípios, sobretudo nas operações integradas, a exemplo da Operação Átria, por exemplo, que fizemos relativamente à violência contra a mulher, que resultou em mais de 9 mil prisões, numa só operação de perpetradores de feminicídio ou perpetradores de violências em geral contra as mulheres, mostrando que esse modelo de integração federal e estadual é decisivo, envolvendo, claro, os municípios, e daí esse aumento que faço alusão. A doação de bens, aí abrangendo viaturas, armas, equipamentos, também aumentou. Nós chegamos a 389 milhões de reais de bens repassados a estados e municípios, pela primeira vez, inclusive, com os municípios. Rondas escolares, patrulhas escolares, veículos para patrulhas Maria da Penha, que às vezes são mantidos pelos municípios, em articulação com outros ministérios, notadamente o Ministério das Mulheres. Esse resultado é muito expressivo, presidente, porque nós voltamos, no que se refere a crimes violentos, letais e intencionais, aos números do final do seu segundo governo. Nós tivemos o menor número de crimes violentos, letais e intencionais desde 2010. Portanto, pegando a trajetória, em 14
14 anos, nós temos o menor número de crimes violentos letais intencionais em 2023. Tenho certeza que com a gestão do ministro Lewandowski e a sua equipe, esse número vai cair ainda mais. É claro que 40 mil crimes violentos letais intencionais ainda é um patamar muito alto, muito além do que o Brasil deseja, do que nós desejamos. Mas lembremos que o que é importante é nós vermos que a linha vermelha, que são os números de 2023, sempre esteve abaixo da linha azul, que são os números de 2022. Ou seja, tirando o primeiro mês, presidente, o mês de janeiro de 2023, todos os demais meses nós tivemos números melhores do que os números do ano pretérito, firmando, a meu ver, um caminho virtuoso que nós precisamos perseverar para nós termos números cada vez melhores. Nós tivemos também em relação a crimes patrimoniais violentos, que é uma preocupação da nossa nação. O ministro Pimenta, que faz pesquisa regularmente, identifica essa preocupação cotidiana dos cidadãos, não só com os crimes letais, mas também com os crimes patrimoniais violentos. Aqui nós agregamos números dos estados, é importante informar isso. O secretário Tadeu Alencar, com a sua equipe, consolidou o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Estatística de segurança pública no Brasil, e com isso hoje nós temos um sistema em que os estados fornecem os números e nós consolidamos e divulgamos. Hoje, às 11 horas da manhã, todos esses números estarão no portal do Ministério da Justiça, com essa consolidação dos dados fornecidos pelos estados, pelas secretarias de segurança dos estados. Tivemos a redução de roubo de veículos da ordem de 9,78%. Isso é muito significativo, roubo a bancos. Por que é significativo? Porque isso, em larga medida, alimenta o chamado novo cangaço. O novo cangaço se lastreia fortemente em cerco a cidades e roubo a bancos. Então, em 2023, nós tivemos uma redução da força do novo cangaço, mérito dos estados, dos municípios e das polícias federais que nós coordenamos. Uma queda de 40,91% em roubos a bancos. Roubo de carga também, um decréscimo de 11,06%, aqui o trabalho da PRF, da PF e também, evidentemente, das polícias estaduais. Quero também assinalar um aspecto que sempre enseja muitos debates acerca das privações de liberdade. Nós temos uma posição em que precisamos estimular as alternativas penais. Nós precisamos, portanto, entender que punição não é sinônimo de prender. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Mas esse não é um tema que o governo decida. Esse é um tema que depende da Lei de Execução Penal, que fará agora 40 anos, nesse ano de 2024, e, evidentemente, do Poder Judiciário. Eu estou vendo daqui o prédio do Supremo, quem sabe eu consiga lá ajudar na construção dessa política penitenciária mais eficiente. Não é leniente, não é negligente, é falsa a ideia que nós temos uma posição doutrinária que é fraca, que é tímida no combate ao crime organizado. Não, o que nós defendemos é o uso proporcional da força. O que nós defendemos é o uso moderado da força, em que crimes mais graves recebem uma resposta penal igualmente grave e crimes mais leves são respondidos por alternativas penais. Nós conseguimos, contudo, esse dado. Enquanto essa política penal penitenciária está em construção no país, há mandados de prisão a cumprir. E eu chamo a atenção que os estados federados, ou seja, as polícias estaduais, nesse caso, aumentaram as prisões em 8,71%. Nós gostaríamos, evidentemente, no país ideal, que as prisões caíssem, mas nesse momento, óbvio,
Dada a conjuntura que o Brasil atravessa e o mundo em larga medida, nós temos esse crescimento dos mandados de prisão, que é um indicador de que as polícias estão funcionando melhor. Do mesmo modo, presidente Lula, aqui as prisões efetuadas pelas nossas polícias. Na tela anterior, polícia dos estados. E é importante distinguir isso. Aqui, nós estamos falando das prisões feitas pelas equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, essa tabelinha são as prisões feitas pela Polícia Federal. PRF, Polícia Federal. Nós temos aqui, em 2022, antes do governo do presidente Lula, 19.686 prisões. 2023, 29.281 prisões. Ou seja, há também um funcionamento mais célere, mais eficiente das polícias federais. E chamo a atenção para a última linha. Quando nós somamos as operações integradas, governo federal e estados, coordenados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, para onde está indo o doutor Sarrubo, indicado pelo ministro Lewandowski, nós temos um número de 58 mil prisões. Nós chegamos, ministro Pimenta, ao número aproximado de 50 mil, que foi o que eu repassei para o senhor, mas com consolidação dos números agora em janeiro, nós chegamos em verdade, pelo Ministério da Justiça, a 58.520 prisões, somando polícias federais e operações integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, junto com os estados. Quero também frisar isto, porque isto é combate ao crime organizado, de verdade, a chamada descapitalização. Nós estamos aqui, ministro Múcio, apenas com os números de narcotráfico. Números de narcotráfico derivados da ação da PF e PRF. Lá em cima tem apreensão de bens e valores, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Narcotráfico, imóveis, veículos, dinheiro espécie, drogas. Nós retiramos das facções criminosas 7 bilhões de reais no ano de 2023. Eu passei ao ministro Pimenta o número de 6,6 bilhões. Por isso que na peça, inclusive, fala mais de 6 bilhões. Quando nós consolidamos os dados de dezembro, nós chegamos a 7 bilhões de reais retirados das facções criminosas pela ação da PF e da PRF. Armas ilegais também, chama a atenção desse item, em que há uma ação mais efetiva, aumento de 25% na apreensão de armas ilegais, e o presidente Lula fixou essa diretriz de combate ao armamentismo irresponsável no nosso país, e nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade. Em relação ao registro de novas armas, nós tivemos uma redução de 79%, efeito dos decretos, presidente, que o senhor editou desde o dia 1º de janeiro até o mês de julho. O senhor editou 3 decretos e, com isso, nós tivemos o fim dessa era de banalização do acesso à arma. Lembro de roubos, furtos, desvios que há em razão desses arsenais que são indevidamente, eram no passado repassados a pessoas que não tinham a habilitação necessária. Então, registro de novas armas, redução de 79%, comparando 2022 com 2023. Do mesmo modo aqui, eu não falo mais de registro de arma, mas porte do cidadão para ter arma. Também por decisões do Supremo, decisões dos decretos presidenciais, nós tivemos uma redução da concessão de portes pela Polícia Federal, redução de 56%. Então, é possível tecer um panorama em que nós temos a redução do armamentismo irresponsável e não temos crescimento das taxas de criminalidade violenta. Pelo contrário, rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. Essa é a síntese desse panorama que nós apresentamos em 2023. Operações contra a corrupção.
Ontem eu com espanto, vi um atípico, anômalo relatório dizendo que a corrupção no Brasil tinha aumentado, e afirmações bastante exóticas, inclusive, nesse estudo, e eu demonstro aqui que a Polícia Federal continua, sim, firmemente, todos os dias combatendo a corrupção. O que mudou é que nós pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, que é uma forma de corrupção. Quem usa a corrupção, combate à corrupção como bandeira política, é tão corrupto quanto o corrupto. E é essa mudança da espetacularização que nós fizemos, mas as operações aí estão. A título exemplificativo, operações da Polícia Federal, 227 operações relativas ao tema corrupção, desvio de dinheiro público, crimes envolvendo sistema financeiro e assim sucessivamente, 147 prisões, 2.091 mandados de busca e apreensão. E lembra, senhoras e senhores, que não se pode falar de prisões preventivas no momento atual como se falava quando eu era juiz há 20 anos atrás. Porque a jurisprudência, o ministro Lewandowski conhece bem, adotou critérios cada vez mais restritivos em relação às prisões preventivas. E nós tivemos uma mudança do artigo 319 do Código de Processo Penal, estimulando as medidas cautelares diversas da prisão. Então é preciso analisar as estatísticas com seriedade, para compreender que mudanças legais levam também à redução da banalização da prisão preventiva. E por isso que você tem muita busca e apreensão e menos prisões. Não é porque a Polícia Federal quer, é porque a lei e a jurisprudência mudaram em 2 décadas, e isso determinou que não haja mais o encarceramento em massa. Na fase investigativa, e sim a adoção de outras medidas, a exemplo dos mandados de busca e apreensão. Nos relatórios que, doravante, o ministro Lewandowski vai receber, ele vai sempre notar que a Polícia Federal tem dias que executa 30 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. E isso não está errado. Isso, na verdade, corresponde à orientação jurisprudencial e legislativa. 897 milhões em bens e valores apreendidos nessas operações policiais. Aqui eu me refiro a imóveis, móveis, dinheiro espécie, criptoativos e assim sucessivamente. Estou concluindo, presidente, operações na Amazônia, que é um tema muito especial para o governo liderado por Vossa Excelência, e por isso nós propusemos, e o senhor acolheu, a criação da Diretoria da Amazônia e Crimes Ambientais na Polícia Federal. Aqui está o delegado Freire, que coordena essas operações. Foram 182 operações, número recorde da história, nos estados da Amazônia Legal. Contribuímos para a redução do desmatamento, junto com as equipes do IBAMA, da FUNAI, claro, mas as polícias federais atuaram muito fortemente, tanto é que nós tivemos, somente em dragas de garimpo ilegal, 757 dragas de garimpo ilegal eliminadas das calhas do Rio da Amazônia. Número que é, Freire, 3 vezes maior, pelo menos, ou até mais, do que os números pretéritos. Eu acho que 4 vezes maior, na minha avaliação. Mostrando um combate firme aos crimes ambientais e conexos. Chama a atenção que o ministro Lewandowski terá a honra, e espero que me convide para estar lá como convidado, claro, de inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. Nós temos um Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro, coordenado pela Polícia Federal, com policiais da América do Sul, e haveremos, que o senhor, presidente Lula, anunciou naquela reunião de Belém, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, da OTCA, o senhor anunciou lá, e a Polícia Federal está, nesse momento, junto com a Senasb, providenciando a instalação agora, no começo desse ano de 2024, e isso vai fortalecer as ações conjuntas com Colômbia, com Bolívia, com Peru, com as Guianas e com a Venezuela, todos os países que são fronteiriços ali da Amazônia brasileira. Outro número que é muito importante, porque a Polícia Rodoviária Federal viveu momentos difíceis, todas as senhoras e senhores sabem, e chama a atenção, presidente, que a Polícia Rodoviária Federal voltou a ser uma polícia plenamente cidadã. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente,
teve uma letalidade de 44 pessoas, cidadãos, cidadãs, 23, 8, redução de 81%. Evidentemente, o ministro Lewandowski deseja, e eu também, e o diretor da PRF, Fernando, que esse número seja zero. Mas nós havemos de convir que uma redução de 81% mostra uma doutrina correta, protocolos corretos adotados na Polícia Rodoviária Federal. Aqui falando da Senapen, política penal penitenciária, é um dado também muito expressivo. Há uma operação nacional, ministro Múcio, chamada Operação MUTI, está o secretário Velasco, acho que está aqui. A Operação MUTI revistou 8.569 celas e encontrou 2.460 celulares dentro de prisões. E isso é uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça com os estados, Polícia Penal Federal com as polícias penais estaduais. E chama atenção para as linhas abaixo que, com o apoio operacional, metodológico da Senapen, ou seja, do Ministério da Justiça, os sistemas estaduais apreenderam mais 40 mil celulares em unidades prisionais, mostrando que essa é uma questão fulcral para o combate ao crime organizado, assim como a descapitalização. Combate ao crime organizado não é sair dando tiro a esmo. Não é invadir bairros populares e fuzilar idosos, crianças e mulheres. Isso não é combate ao crime organizado. Isso é alimentar o ódio. E isso não é eficiente. Isso não é sério. E por isso nós aplicamos uma política, presidente, sob sua orientação, de inteligência policial, tecnologia, descapitalização e enfrentar as facções criminosas naquilo que é vital, que é o domínio do dinheiro, a destinação dos bens e a comunicação desses escritórios do crime. O ministro Lewandowski é expert no assunto, que há no sistema penitenciário, alimentando o fenômeno das duas principais organizações criminosas no Brasil, que nasceram no ventre do sistema penitenciário. E por isso essa é uma questão essencial para o nosso país. Eu concluo, quer dizer, creio que eu estou concluindo, acho que estou, Lorena, falando da GLO. E aqui, presidente, eu quero agradecer ao senhor, agradecer ao ministro Múcio, porque eu vou mostrar resultados aqui que mostram o acerto da sua decisão de fazer uma GLO limitada. Não é uma GLO ampla, é uma GLO limitada a portos e aeroportos. Eu apenas resenho ali Porto de Santos, Porto de Itaguaí, Porto do Rio de Janeiro, Aeroporto de Guarulhos, Aeroporto do Galeão e as operações de fronteira no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, abrangendo o Lago de Itaipu. E veja, revistas em veículos, eu estou falando de novembro, quando o senhor decretou, até 23 de janeiro, até a semana passada. Revistas em veículos, em portos e aeroportos, 109 mil veículos revistados. Isso nunca aconteceu na história. Revistas em passageiros, sobretudo em aeroportos, 286 mil revistas em passageiros. Veículos de carga em portos, sobretudo, 9 mil veículos. Contêineres vistoriados, 3.918. Policiamento do espaço aéreo na faixa de fronteira, 1.300 operações da aeronáutica. Pessoas presas, 1.017 pessoas presas nas operações de GLO, abrangendo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. É um número muito importante. E vem na tela seguinte a demonstração da descapitalização. O que foi apreendido, senhoras e senhores, equivale, em razão da GLO, a 1.409 bilhões de reais. Somando aqui bens, somando drogas, nós chegamos a esse número de descapitalização do crime organizado. 1.409 bilhões. Então, ministro Múcio, a GLO se paga com sobra de dinheiro, porque se nós gastamos na GLO, até o momento, algo em torno de 200 milhões, o que foi apreendido equivale a 1.409 bilhões, mostrando a eficácia desse instrumento. Nós fizemos uma reunião de avaliação em
que estávamos eu próprio, o ministro Múcio, o comandante do Exército, da Marinha, Aeronáutica, a direção da PF, da PRF e da Senasp, e resolvemos propor ao senhor que o ministro Lewandowski possa continuar os estudos. Conversava com ele há pouco, inclusive à vista de outras rotas. Eu estive na delegacia da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, conversei com o delegado-chefe e ele disse: Flávio, aqui praticamente zerou. O que há ainda são os engolidos, que são aquelas pessoas que, como o nome indica, engolem drogas para transporte em voos internacionais. Mas nós tivemos perímetros de aeroportos sendo patrulhados pela aeronáutica. Nós temos todos os dias, no Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 1.300 homens do Exército, todos os dias, fazendo policiamento. Lembro que a nossa Polícia Federal, que disse ontem, uma das melhores polícias do mundo, as nossas polícias federais, todas elas, estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal dispõe, presidente, de 12 mil homens. Se nós estivéssemos deslocando 1.300 todos os dias para a fronteira, isso é irreal. É irreal, esse efetivo não existe. E por isso que nós precisamos sempre trabalhar juntos, e eu quero novamente agradecer a essa colaboração. Vejam, não é uma GLO vulgarizada, mas é uma GLO tática, pontual, focada na logística do crime organizado. Claro que as senhoras e senhores sabem que eu sou um defensor da manutenção desse modelo extraordinário à vista da força do crime organizado. Era isso, senhor presidente. Eu quero, portanto, novamente enaltecer o trabalho da nossa equipe. Não vou nominá-los, mas todos eles se sintam abraçados, abraçadas. Hoje, de fato, esse é o derradeiro ato que eu pratico como ministro da Justiça. Já esvaziei todas as gavetas, todos os armários, e o gabinete está à disposição do ministro Lewandowski. É claro que digo isso com uma certa dor no coração, mas, ao mesmo tempo, com muita fé e esperança de que esse trabalho não vai apenas continuar, esse trabalho vai ser aperfeiçoado, aprimorado pela equipe conduzida pelo ministro Lewandowski, dada a sua maior experiência do que a minha. Eu agradeço ao senhor, presidente Lula, pela honra de poder servir ao seu governo e concluir essa gestão mais sabido, mais experiente e, diz a minha esposa, mais bonito. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Flávio Dino. Então, vamos agora passar a fase das perguntas, iniciando com a Andréia do Valor. Te apresento, Andréia, aí. Ministro, bom dia, obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, ministros. Ministro, aqui é a Andréia Jubé, Valor Econômico. Ministro Flávio Dino. Alô, voltou. A gente viu recentemente a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está indicando um quadro dele para ser candidato a vice do Ricardo Nunes, em São Paulo. É um policial da reserva da Polícia Militar, foi o comandante da rota. O que a gente percebe é que ele está querendo pautar a segurança pública como tema principal na campanha em São Paulo, e a gente sabe que São Paulo, pela relevância, acaba reverberando no Brasil inteiro. O Bolsonaro, uma das características dele sempre foi tentar puxar para ele e para o grupo dele uma espécie de monopólio da segurança pública. Quem fala de segurança pública é a gente, somos nós que combatemos o crime. Eu pergunto duas coisas. Se o senhor e se a base governista acha que segurança pública vai ser o tema principal da campanha municipal nesse ano, e se, diante desses dados que o senhor apresentou, o governo está preparado para travar esse debate com o bolsonarismo. Não há dúvida que esse tema é cada vez mais primacial para a sociedade, e isso faz com que todos os segmentos políticos se mobilizem em razão dessa temática. O que faz questão de afirmar é que é falsa a ideia de que alguém detém o monopólio da verdade sobre o tema.
O que nós mostramos hoje é resultado de uma determinação do presidente da República, do Ministério da Justiça, além de cuidar dos temas institucionais, da democracia, dos direitos, da cooperação jurídica, da migração, do refúgio, enfim, todos os demais temas, consumidor, cuide primordialmente da segurança pública. O presidente Lula, com certeza, fez isso em relação a esses 13 meses e continuará a fazer em razão exatamente dos resultados que há. O que nós procuramos mostrar é que não há diferença de ênfase, é falsa a ideia de que este campo político enfatiza e aquele negligencia. Não, são visões teóricas, doutrinárias diferentes. E os números mostram que essas visões teóricas e doutrinárias diferentes conduzem a resultados melhores. Isso é ciência, isso é metodológico a partir da construção de estatísticas. E acredito que há uma tendência de participação cada vez maior dos municípios na temática da segurança pública, porque há esferas que os municípios podem ajudar muito. Você lembra, e com certeza, a situação do centro de São Paulo. Nós oferecemos, por orientação do presidente, parcerias à Prefeitura de São Paulo para a região central. É um tema que a Prefeitura, o Governo do Estado, tem um papel fundamental. Rio de Janeiro, a questão do solo urbano é decisiva para o enraizamento de facções. Então, acredito que sim, nessas eleições municipais e eleições vindouras, há uma tendência de que esse tema da segurança seja tratado com mais profundidade, e acho isso vital. Eu vejo muitos diagnósticos errados que atrapalham o debate. Por exemplo, o Brasil não tem Plano Nacional de Segurança Pública. Isso é um erro. Existe Plano Nacional de Segurança Pública. Eu leio, o Brasil tem 850 mil presos. Isso está errado, o número não é esse. Então, é preciso aprofundar o debate, e é isso que, com certeza, o ministro Lewandowski fará, em proveito dos mais pobres. Segurança pública é um tema que abrange toda a sociedade, mas as maiores vítimas são exatamente os mais pobres. Por isso é um tema também social, é um tema institucional e um tema social. Luiz Costa Pinto. Atrás de ti, Luiz, está o microfone. Bom dia, presidente, bom dia, ministros. Ministro Flávio Dino. Brasil unido contra o crime. É uma palavra força ou apenas publicitária, ou de fato está havendo uma mudança no pensamento, na forma de agir e na cooperação dos estados, dos principais municípios, das Forças Armadas, do Ministério Público, nessa nova filosofia de encarar o crime e aonde é possível fazer uma redução da criminalidade com essa nova filosofia, de reduzir a circulação de armas, de fechar fronteiras, de atuar com GLO restrita em portos, aeroportos, e que tais. E, sobretudo, o Ministério Público está envolvido nessa mudança de filosofia? Luiz Costa Pinto é do 247. Pode tocar. Leandro Forte. Agora é tu. Posso? Eu friso que há sim a participação do Ministério Público. Cito o exemplo muito conhecido das investigações relativas ao brutal homicídio contra Marielle e Anderson, no Rio de Janeiro, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro atua junto com a Polícia Federal, para e passo. O ministro Lewandowski, inclusive, indicou um SENASP, um secretário nacional de Segurança Pública, oriundo do Ministério Público. Nós próprios fizemos muitas reuniões com eles, e esse é o caminho: integração e romper a ideia de ilhas de autonomia. Tradicionalmente, os estados ficavam com o combate à criminalidade. O crime se nacionalizou. Então, se as organizações criminosas nacionais e transnacionais foram combatidas localmente, não há simetria e não há eficiência. Por isso, você tem que nacionalizar o
sistema para fazer face a esse fenômeno novo das últimas décadas. E é isso que nós procuramos fazer, e essa integração se dá hoje de modo voluntário. Nós fazemos convite aos estados, nós não obrigamos, mas nós refletimos durante meses e formulamos a proposta, que está em apreciação em outras áreas de governo, de criação do Conselho Nacional das Polícias, como existe o Conselho Nacional de Justiça, que o ministro Lewandowski presidiu, e da Corregedoria Nacional das Polícias, como existe a Corregedoria Nacional de Justiça, que o ministro Lewandowski também conhece. Por quê? Porque às vezes os sistemas locais falham, e aí você tem uma ação subsidiária, é um modelo de coordenação mais rigorosa. Chama a atenção que a lei do SUSP é de 2018, essa lei durante um período foi abandonada e nós recuperamos essa lei, avançamos com ela e levamos essa cooperação também para as outras áreas. O secretário Capelli coordenou o programa Celular Seguro. O programa Celular Seguro, que resultou num aplicativo que já foi baixado por 1.400.000 pessoas, só foi possível em razão da cooperação das empresas e da Anatel, da Febraban, dos bancos. Então, é preciso, de fato, abrir os braços para essa cooperação mais ampla. Caio. Apresentem o veículo, por gentileza. Bom dia, ministros, ministro Flávio Dino, presidente Lula. Eu sou Caio Peixoto, repórter da Agência Estado. Queria perguntar para o ministro Flávio Dino, o senhor mencionou que foram apreendidos 7 bilhões do narcotráfico por PF-PRF, mais 800 e tantos milhões em operações contra a corrupção, mais 1 bilhão e 400 milhões... mais 1 bilhão e 400 milhões na GLO. Tem um detalhe, sendo bem objetivo, tem um detalhamento de qual foi o destino desse recurso? Eu terminei. Só para qual que foi o destino desse recurso a partir da apreensão? Obrigado. Nós temos um destino legal fixado nas leis penais em que dinheiro em espécie é depositado em bancos, drogas são destruídas e imóveis são entregues ao Poder Judiciário, que determina a alienação desses bens. Nós temos uma secretaria, presidente, no Ministério da Justiça, que é a Senad, coordenada pela doutora Marta, e também o secretário Augusto da Senajus, e eles cuidam dessa relação com o Poder Judiciário para vender ou destinar. Por exemplo, algum desses helicópteros foram doados para polícias estaduais, para fortalecê-las, para apoiar helicópteros que eram do narcotráfico. Então, é esse o destino, basicamente, e além do fato de você melhorar a nossa capacidade operacional, chama atenção para o principal, que é você tirar esse dinheiro das mãos do narcotráfico. Por quê? Porque as organizações criminosas se fortaleceram na medida em que elas cresceram o seu poder bélico e, sobretudo, cresceram o seu poder econômico. Então, a descapitalização no mundo inteiro é um caminho vital para você enfraquecer as organizações, e isto, voltando à pergunta anterior do Brasil 247, diz respeito ao roubo e furto de celular na esquina. O roubo e furto de celular no bloco de carnaval ou no ponto de ônibus está hoje ligado à dinâmica do crime organizado. Então, combater as facções não é apenas combater o tráfico transnacional. Combater as facções é também combater, porque há uma integração, como se fosse uma cadeia industrial do crime, em que essas facções que atacam no centro de São Paulo estão ligadas à dinâmica do narcotráfico e das organizações criminosas. Portanto, é claro que tem que combater no varejo, na esquina, no ponto de ônibus, no bloco de carnaval. Mas isso não é papel do governo federal. Isso é papel das polícias locais. O papel do governo federal é, sobretudo, coordenar o SUSP e, ao mesmo tempo, tratar da macrocriminalidade organizada, e isso impacta nessa criminalidade cotidiana das cidades brasileiras. Muito bem. Heloísa. Obrigada. Heloísa Vilela, ICL Notícias. Bom dia, parabéns. Eu queria perguntar ao ministro, aproveitando a sua
expertise nas 3 áreas do governo, executivo, dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O senhor deu uma entrevista ontem na qual disse que vai deixar pronto já na mesa do presidente Lula uma medida para que todas as polícias adotem câmeras nos uniformes dos policiais. Eu queria saber, do ponto de vista político, como o senhor espera que isso seja recebido nesse ano eleitoral e do ponto de vista da segurança, se o senhor espera que realmente essa medida seja implementada e como ela vai impactar a segurança no país. Obrigada. As câmeras são uma experiência muito forte em São Paulo e, por isso mesmo, o comandante da Força Nacional hoje é o Coronel Alencar, oriundo do comando da Polícia de São Paulo. O ministro Lewandowski ainda vai escalar o seu time, mas ele coordenou essa experiência vitoriosa em São Paulo. As câmeras protegem os bons policiais. As câmeras ajudam a produzir boas provas para o julgamento dos juízes. Por isso, as câmeras trazem muitos dados positivos. Houve um processo participativo que começou há 8 meses atrás. Os estados foram ouvidos, houve audiência pública, houve consulta pública. O ministro Lewandowski vai encontrar no gabinete dele uma proposta de portaria já apreciada pela consultoria jurídica, tratando do assunto. É claro que caberá a ele, a equipe dele, avançar com isto. E o que nós fizemos no terreno legislativo, uns 4 meses atrás, nós mandamos uma proposta de projeto de lei à Casa Civil. O doutor Wellington, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, meu amigo e um grande profissional do direito, fez uma devolutiva criticando corretamente alguns pontos do projeto. Nós corrigimos aquilo que a Casa Civil sugeriu que nós corrigíssemos, o doutor Vitor da Conju aqui está, e nós devolvemos à Casa Civil. É um só artigo dizendo que câmeras são equipamento de proteção individual dos policiais. E por isso, assim como o colete, assim como o capacete, assim como a botina, assim como a farda, é um equipamento obrigatório. E Heloísa, faço uma apresentação de um dado fundamental, presidente. No Rio de Janeiro, no mês de junho de 2023, o ministro Fachin determinou que o Rio de Janeiro começasse a implantação de câmeras. No mês de julho, o governador do Rio editou um decreto sobre isso, no Rio de Janeiro. Quando os senhores e as senhoras forem olhar daqui a pouco os dados completos, as senhoras e os senhores vão encontrar que a letalidade policial no Rio de Janeiro, no segundo semestre, portanto, pós-junho e julho, é muito menor do que a letalidade policial no Rio de Janeiro no primeiro semestre. Então, creio que ninguém vai dizer que é coincidência, porque seria muita coincidência. Então, há o início da implantação no Rio de Janeiro e a letalidade policial despenca. E alguém vai dizer, mas os homicídios subiram. Não. Ou seja, a ideia que polícia que mata menos é polícia ineficiente é uma ideia falsa. Porque quem pegar os dados do Rio de Janeiro vai constatar que a polícia do Rio de Janeiro, no segundo semestre, teve uma taxa de letalidade menor e a trajetória de homicídios não explodiu, mostrando que não há causa e efeito entre matar pessoas e combater homicídio. Pelo contrário. Mortes violentas intencionais, que é outro critério que não é CVLI, no Rio de Janeiro, em 2023, em razão da redução da letalidade, caíram. Quando nós agregamos a letalidade. Crimes violentos e letais intencionais é outro conceito. São 2 conceitos diferentes. Mas acho que isso, Heloísa, sugere que as câmeras são uma boa experiência. É claro que não me cabe mais opinar, porque para onde o presidente da República e o Senado me enviaram daqui a 20 dias, me cabe eventualmente julgar a política pública. Mas, doutrinariamente, olhando esses 13 meses, acho que é um caminho virtuoso. Sayonara.
Bom dia, ministros. Bom dia, presidente, a todo mundo presente. Ministro, eu queria que o senhor reforçasse duas falas que o senhor colocou no início da sua apresentação. Uma delas, o senhor fala sobre a lei de execuções penais, quando fala sobre a questão do cumprimento de mandados de prisão. E eu queria entender de que forma que o senhor, já no Poder Judiciário, pode contribuir com isso, que o senhor sentou isso, né? E também, acho que é melhor deixar só com essa pergunta para não ficar muito longa, acho que é melhor ficar com a primeira mesmo. Sim, Sayonara Moreno, da Rádio Nacional EBC. Obrigada. Muito obrigado. Eu imagino que, com 40 anos, a lei de execução penal brasileira demande alguma revisão. Com certeza o ministro Lewandowski e sua equipe vão tratar do assunto. Aqui está o secretário Elias, o secretário Marivaldo e outros tantos que conhecem a temática. Nós não tivemos tempo de fazê-lo, porque eu imaginava passar 4 anos no governo e, portanto, deixei isto para 2024. Sorte do ministro Lewandowski, que terá essa honra de coordenar esse trabalho. Mas em nível legislativo e em nível jurisprudencial, o que eu imagino é que nós devemos compreender que as chamadas medidas cautelares na fase investigativa e as medidas chamadas de alternativas penais, ou seja, a condenação para penas alternativas, não significam leniência, não significam fraqueza, significam eficiência. Um preso custa mais ou menos R$4.000 por mês. Apenado com monitoramento efetivo custa R$400, 10 vezes menos. Então você vai encarcerar uma pessoa que não cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa? Não tem racionalidade até do ponto de vista fiscal. Agora, claro que você não vai desencarcerar e botar no meio da rua. Você tem que ter um sistema de acompanhamento, de monitoramento, para a alternativa penal ser rigorosa. Mas o cárcere, desde Beccaria, né, nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Mas aí fica como tema para a nossa próxima entrevista, senão vocês vão me abandonar. Muito bem. Leandro Fortes. Leandro Fortes, Diário do Centro do Mundo. Muito bom dia, presidente. Bom dia, ministro Dino. O senhor apresentou dados muito interessantes sobre redução sobre desarmamento, né? Redução de 79% de novas armas e um número grande também de armas foram apreendidas. Essa semana, num descompasso visível em relação a essa política governamental de desarmamento, o Exército Brasileiro editou uma portaria que permitia que cada policial militar do Brasil pudesse ter 5 fuzis, né, de forma pessoal e privada. Essa portaria foi revista, depois que a notícia se tornou escandalosa, mas a minha pergunta é o seguinte: esse fato é um fato isolado ou ainda há um descompasso entre as políticas do Ministério da Justiça e o que é demandado dentro das Forças Armadas do Ministério da Defesa?
Eu, como disse, de todos os ministros do governo, aquele com o qual eu tive relação cotidiana foi o ministro Múcio, porque há uma imbricação entre os temas relativos à defesa e segurança pública. Quando saiu essa notícia, eu liguei ao ministro Múcio na mesma hora, final de semana, creio eu, sábado, e o ministro Múcio disse, vamos rever. Então, o próprio Exército Brasileiro recebeu essa diretriz e o próprio Exército resolveu, inclusive fez contato com o ministro Lewandowski, para que houvesse essa revisão. Eu dou meu testemunho. Tudo que foi feito no sentido de desmontar o armamentismo irresponsável nesses 13 meses, contou, obviamente, com a determinação do presidente Lula e com a plena colaboração do Ministério da Defesa e do Exército em particular. Então, nós nunca tivemos descompasso. O que eu acho, Leandro, que aconteceu é que, como mudou a legislação, o presidente Lula mudou sobre armas restritas, havia ideia não propriamente dos fuzis, mas das pistolas, porque o presidente Lula determinou corretamente que as pistolas .40 e 9 milímetros, que eram armas de uso permitido, voltassem a ser arma de uso restrito, pela, exatamente, potencialidade letal que essas armas possuem. Então, acho que foi esse o tema que alguém imaginou que precisava regular, e não propriamente os fuzis, mas você tem razão, veio esse subproduto, obviamente indesejável, incorreto, e creio que uma redação melhor vai surgir daí, e o parâmetro que a nossa equipe, eu não sei se a Michele está aí, sugeriu, o Tadeu sugeriram, era voltar a 2 armas de uso restrito, e deixando claro que não pode ser fuzil, né? Então, esse é um tema que ficará para o ministro Lewandowski, e claro, para o ministro Múcio. Muito obrigado, Flávio. Sinara. Bom dia, presidente, bom dia, ministro Lewandowski, ministro Dino, Paulo Pimenta e ministro Múcio. Eu queria perguntar o seguinte, é uma ótima notícia a redução dos homicídios que vocês deram nessa coletiva. Porém, aqui no Distrito Federal houve um aumento de 250% no caso dos feminicídios. Queria saber o que o governo, durante o governo da presidenta Dilma, houve um endurecimento das penas, mas a gente não vê prisão dessas pessoas, né? Às vezes acontecem que os julgamentos acontecem 20 anos depois do feminicídio. Existe alguma política do governo para tentar mudar isso? Sinara, eu não vou Sinara Menezes, da revista Fórum, esqueci de falar. Sinara, eu não vou te dar o número exato, mas Tadeu talvez tenha de cabeça. Nós tivemos uma redução de feminicídios, na mesma estatística, vai estar no painel, que o Ministério da Justiça vai colocar no site daqui a pouco, da ordem de 2%. É muito pouco, claro, mas é uma redução, ou seja, nós não tivemos aumento de feminicídio falando nacionalmente. É uma redução muito tímida, mas mostra que é possível reduzir. E por isso que o presidente determinou, a senhora primeira-dama acompanha, a parceria do Ministério da Justiça com o Ministério das Mulheres para que houvesse o crescimento das casas da mulher brasileira. É uma estratégia preventiva. Daí as viaturas que nós doamos, a Patrulhas Maria da Penha em todo o país. Patrulhas Maria da Penha e Delegacias da Mulher. Eu fui entregar. Lamentei não conseguir ir em todos os estados, faltou um, que foi o estado de Rondônia. Mas eu fui em todos os demais estados, ou o Capelli, ou o Tadeu, fomos, entregamos viaturas, entregamos armas para as delegacias da mulher, para as patrulhas Maria da Penha. E nós temos esse terreno que pertence mais ao judiciário, você tem razão no sentido de demandar punições mais rápidas e rigorosas. Nós fizemos operações integradas com as polícias dos estados, visando a prender pessoas autores de feminicídio. E no mês de março, Tadeu, março de 23, houve a Operação Átria com os estados e foram presos mais de 9.000 autores de feminicídio. E essa operação integrada se reproduziu em outros momentos. Então, são políticas, são medidas, contudo, Sinara, faço questão de lembrar. Também a questão da cultura do ódio, do armamentismo, enfim, que levou a esse incremento de feminicídio, que é um crime em que a polícia tem pode fazer muito, mas, claro, não pode fazer tudo.
porque os maiores perpetradores, os maiores feminicidas estão no mesmo lar que as vítimas. Então, é um tema de política pública que abrange a dimensão da sociedade, da cultura da paz e do desarmamentismo, porque isso, em larga medida, levou a essa explosão, por exemplo, em Brasília, que você tem inteira razão. Mas, quando nós decompomos os CVLIs, os crimes violentos, letais e intencionais, nós tivemos uma queda de homicídios, queda de feminicídio, queda de lesão corporal seguida de morte e queda também de roubo seguido de morte. Então, é uma boa notícia, mas muito aquém daquilo que é preciso fazer. Bom dia, presidente, ministros. Eli Jonas Maia, da CNN. Ministro, a gente acompanha desde a posse. Eu queria saber se nesse ano que passou, que foi um ano complicado, bastante difícil, faltou alguma coisa que o senhor olha para trás e vê poderia ter feito algo diferente, ou alguma ação que está em andamento que vai ficar para o ministro Lewandowski. E, pegando carona também nessa questão do feminicídio, que é algo que chama muita atenção, aqui em Brasília teve esse aumento de 250%. Algum outro crime, apesar dos outros caírem drasticamente, algum outro crime o senhor acha que pode ter um foco maior a partir desse ano? Obrigado. Lembro a todos e todas que nós tivemos, com 5 dias de gestão, o 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro e a pauta da democracia adiou cronogramas que nós tínhamos. Por quê? Porque criou um tema novo, emergencial, depois nós tivemos a crise Yanomami, depois ataques em escolas, crise no Rio Grande do Norte, e isso tudo, evidentemente, gerou demandas na nossa equipe, que são essas pessoas que aqui estão. Contudo, eu creio que o principal, que é diagnóstico, planejamento e início de execução, foi feito. Nós apresentamos ao ministro Lewandowski o plano específico que o presidente Lula lançou em julho de segurança para a Amazônia. O BNDES liberou aquele recurso, presidente, faltam pequenos detalhes orçamentários, mas o BNDES aprovou em dezembro, é uma boa notícia para o senhor. O BNDES aprovou, o senhor tem dinheiro do BNDES para o plano da Amazônia. Não deu tempo de nós assinarmos e recebermos o dinheiro, mas a primeira parcela, Diego, deve ser 400 milhões de reais para comprar viaturas, só para a Amazônia, Polícia Federal, PRF, etc., de um total de 2 bilhões de reais destinados ao plano AMAS. O Pronace 2 está funcionando, foi uma determinação do presidente, o plano de enfrentamento às organizações criminosas, o enfoque, também está em andamento. Então, eu creio assim, que o que era possível fazer em 13 meses foi feito. Eu sou insaciável por natureza, até porque sou humano, mas compreendo bem que todas nós não conseguimos a perfeição. E fizemos o máximo, há muito o que fazer, e tenho certeza que a equipe liderada pelo ministro Lewandowski e pelo presidente Lula vão fazer mais, vão fazer melhor. Eu estarei torcendo para que isso aconteça. Eu destacaria como tema esse do feminicídio, sem dúvida, é um tema essencial no nosso país. As políticas de justiça antirracista, de combate à letalidade policial, também é uma questão fundamental, e o tema das organizações criminosas. Esse é um tema que o ministro da Justiça hoje é obrigado a tomar café da manhã, almoçar e jantar com ele, diferente do que havia 2 décadas atrás. Obrigado, ministro. Nosso companheiro da Rádio Itatiaia. Bom dia, bom dia, ministro Dino, bom dia, ministro Lewandowski também, presidente Lula, ministro Múcio Pimenta. Vou fazer uma pergunta para o ministro Dino, mas o senhor fica à vontade se quiser responder, ministro Lewandowski, porque é sobre um caso que foi uma determinação do presidente Lula para o governo federal acompanhar e que acho que todo o país está esperando uma resposta, que é sobre os assassinatos da Marielle e do motorista parlamentar Anderson. Queria saber, ministro Dino, com a sua experiência, se esse ano a gente consegue já ter uma resposta sobre esse caso, um desfecho. A gente viu recentemente algumas informações sobre uma suposta nova delação. Queria saber se isso caminhou de alguma forma e se o ministro Lewandowski, que vai assumir o ministério e terá a responsabilidade futuramente de dar esclarecimentos do caso, quer falar sobre isso, já teve alguma conversa com o ministro Múcio. Muito obrigado.
Apresenta, Jonathan, por favor. Desculpa, eu sou o Jonathan Ferreira, eu sou repórter da Rádio Itatiaia. Gostando que o ministro Pimenta sabe o nome de todo mundo, né? Parabéns, ministro. Ele está me dizendo, eu tenho aqui a colinha. Eu considero que quando o presidente Lula determinou que houvesse a participação da Polícia Federal, foi em razão da visão de cooperar com as investigações. Eu, com base na Lei 10.446 de 2002, editei um ato, à luz do parágrafo único do artigo 1º dessa lei, dizendo que a Polícia Federal iria instaurar um inquérito. E alguém dirá, mas por que o senhor fez isso? Porque a lei diz que é uma atribuição do ministro da Justiça. Antes que digam, é uma interferência indevida na Polícia Federal. Não, é a lei que manda. Lei 10.446 de 2002. Diz que o ato é do ministro da Justiça. E esse ato foi editado pelo ministro da Justiça para a Polícia Federal, que tem uma equipe dedicada a esses casos, que são importantes em si mesmos, para as famílias, para a política do Rio de Janeiro, para o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro e para o combate à violência política contra as mulheres, que é um tema realmente, infelizmente, cada vez mais nítido na política brasileira, desde os parlamentos até as eleições. Houve avanços já divulgados e a única coisa que eu posso afirmar, não por conhecimento, mas como você disse, por experiência, é que esses passos resultarão na conclusão da investigação. Agora, em que termos, cabe aos delegados que presidem o inquérito, cabe ao Ministério Público, que hoje atua muito fortemente. Recentemente eu reuni com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Luciano, deve ter sido a 5ª reunião que nós fizemos, para que haja essa ideia de cooperação. E eu acredito muito, o doutor Andrei aqui está, ele também acredita, na equipe da Polícia Federal. Não existe crime insolúvel. Existe crime mal investigado. Esta parece uma frase hollywoodiana, de Netflix. Não é. É a experiência de 30 anos que eu tenho na área. E quando o crime é bem investigado, o resultado aparece. Tenho dito e reitero, as polícias federais brasileiras estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal, em particular, que a nossa Polícia Judiciária faz um grande trabalho. E por isso eu acredito. Você fala assim, daqui a pouco ele vem uma pauta de reivindicação pedindo aumento de salário. Não virão, porque o senhor já atendeu a pauta. Então não há risco, porque eu disse ao ministro Lewandowski, ele está livre desse tema, graças ao senhor. Se chegarem, o senhor pode pedir uma liminar no Supremo. Muito bom, Flávio. Globo, Eduardo. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Acho que agora foi. Tá ligado? Ministro, senti falta só de um dado no balanço final do Ministério, que é o índice de letalidade policial pelas polícias estaduais. O último dado que a gente tinha dizia que a letalidade policial tinha aumentado em 16 estados do país. Boa parte dessas mortes são lá da polícia da Bahia, que é considerada a polícia que mais mata no país. Eu queria saber do senhor ao que o senhor atribui esse aumento dessa letalidade e o que o governo está fazendo para justamente diminuir esses índices, além de promover o uso das câmeras uniformes policiais. Obrigado. Os números estarão publicados daqui a pouco. Eu não vou cravar exatamente as dezenas, mas em torno de 6.000 mortes, letalidade policial. Tadeu me corrige aí. E também o pessoal da Senasp que está aqui. Em torno de 6.000 mortes.
tanto que os crimes violentos letais intencionais são da ordem de 40 mil e você acrescenta 6 mil nas MVIs, nas mortes violentas intencionais, porque a letalidade policial nem sempre é crime. Como nós sabemos, pode haver legítima defesa, as excludentes de antijuridicidade do artigo 23 do Código Penal. Por isso que elas não estão no conceito de CVLI. Então, nós tivemos uma estabilidade, creio que uma pequena redução de ponto alguma coisa, de 2,3 de redução de letalidade policial. E estados, inclusive como Rio de Janeiro, diminuíram. Os números vão estar agora no ar por estado. Redução de 2,3. 6 mil é um número absurdo. Claro que é. E é por isso que o debate das câmeras é importante e é por isso que a formação é importante. Thalia Tamires, o presidente disse, volta o Pronas. Nós voltamos com Bolsa Formação, 100 mil bolsas, investimento de quase 100 milhões. Formação, uso progressivo da força, protocolos. Esse é um caminho fundamental. Todos os estados aderiram ao Bolsa Formação, menos um, o estado de São Paulo. Todos os demais aderiram. Então, esse é um caminho importante para que nós possamos superar a letalidade. Protocolos, treinamento, formação, claro, manual de doutrina, claro, e câmeras. É esse o caminho pelo qual a experiência mostra. A experiência de São Paulo mostra, a pretérita que eu me refiro. E a experiência atual no Rio de Janeiro mostra que é um mecanismo efetivo. A Bahia foi o primeiro estado a celebrar conosco uma parceria com apoio da Embaixada dos Estados Unidos para a implantação de uma tecnologia oriunda daquele país na Bahia. O governador Jerônimo determinou, o primeiro estado que assinou fim do ano conosco. Caberá, claro, à equipe do ministro Lewandowski avançar nesse programa com a Bahia e também com a PRF, PF e assim sucessivamente. Muito bem, nós vamos para a última pergunta. Murilo, do SBT. Murilo Fagundes, SBT. Presidente, bom dia. Ministros, bom dia. Eu queria pegar o recorte das últimas operações da Polícia Federal, principalmente sobre a BIM paralela e outros. Por mais que a Polícia Federal aponte que há indícios robustos, de ilegalidades no antigo governo, algumas pessoas, principalmente opositores, dizem que há um uso da Polícia Federal para um revanchismo político ou para um uso político da Polícia Federal. Como que o senhor rebate essas críticas, mostrando que não há interferência política na Polícia Federal? Na verdade, o que me parece é que, indevidamente, há pessoas que querem uma espécie de imunidade de jurisdição. No Brasil, nenhuma pessoa, nem o presidente da República, nem eu, nem o senhor, temos imunidade de jurisdição. Quem tem imunidade relativa são as embaixadas, por força de convenções internacionais. Então, esse é um princípio republicano. E a Polícia Federal não pode ser acusada porque ela não inventa investigação. As investigações nascem de indícios. Às vezes se pergunta, por que fazer busca e apreensão? Faz-se busca e apreensão porque há indícios. A busca e apreensão não é feita quando você tem a certeza do crime, porque se tivesse certeza não precisava da busca e apreensão. Busca e apreensão é lastreada em prova indiciária. E quem faz a busca e apreensão? Sou eu? É o doutor Andrei? Não. Quem determina a busca e apreensão é o Poder Judiciário. Então, óbvio, a não ser que queiram fazer debate político com o Supremo, com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem, é democrático, cada um debata com quem quiser. Mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses, o presidente da República não me pediu nada. Nada. Nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa. Nunca houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marielle. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da BIM. E eu também não sei.
porque jamais reuni com delegado que preside inquérito. Então, isso é falso, absolutamente falso. E me cabe, com indignação cívica que tenho no meu peito, ela apenas estará, a partir do dia 22, envelopada numa toga, mas a indignação permanece. Eu tenho realmente repulsa a essa ideia de uso político das polícias. E isso não aconteceu. Agora não existe imunidade de jurisdição. Sobre a BIM, os indícios e as denúncias surgiram agora? Ontem? Anteontem? Foi a Polícia Federal que inventou mês passado? Não. Os senhores e as senhoras publicaram há 3 anos atrás. E o que a Polícia Federal vai fazer? Vai fingir que não viu? Denúncia de 3 anos atrás, 3 anos, sobre o uso de um equipamento, e foi a imprensa, um dos veículos, ou todos os veículos que divulgaram isto. Então, você não investiga com base em prova de jornal, mas se você tem uma denúncia, tem um inquérito, tem indícios, é claro que é dever. E assim como eu não disse para a Polícia Federal, faça, eu também não disse para a Polícia Federal prevaricar, deixar de cumprir o seu dever. Então, esse é o papel correto da polícia, e esse papel foi aquilo que o presidente da República disse publicamente. E nós cumprimos. É uma polícia profissionalizada, técnica, mas que não faz espetáculo. E essa é uma mudança fundamental em relação ao que havia preteritamente. Eu lembro, para finalizar, ministro Pimenta, que houve uma diligência, não vou dizer qual, num restaurante de alto padrão, de luxo em São Paulo, em que um cidadão foi alvo de uma busca e apreensão determinada pelo Poder Judiciário, em si mesmo, no seu carro, e não tem uma foto e um filme. Por quê? Porque os delegados que foram, sentaram, gentilmente, conversaram com ele, não entraram com metralhador em punho no restaurante. Isso é uma polícia profissional. E a diligência foi cumprida. Então, eu quero finalizar, presidente, creio que as perguntas concluíram, reiterando os agradecimentos por essa oportunidade. Como disse, é uma experiência muito válida, são coisas que eu aprendi. Há 13 meses, com certeza, eu não sabia de tudo isso que hoje eu sei, e com certeza é preciso saber muito mais, porque o saber é inesgotável. E quero agradecer muito, presidente, com a sua permissão, a parceria de todos os ministros e ministras, o ministro Múcio em particular, desejar muita proteção de Deus ao ministro Lewandowski. Eu desejo, presidente, que quando, quem sabe, eu me aposentar do Supremo daqui a 20 anos, eu tenha a mesma disposição que o senhor e o ministro Lewandowski têm, já em uma idade entre os 70 e os 80, que eu não vou revelar, mas ambos estão nesta faixa. E daqui a 20 anos, o ministro Múcio também é também dessa faixa da juventude brasileira. Então, eu espero daqui a 20 anos, quem sabe, ter a mesma disposição que a senhora e os senhores têm, e agradecer ao ministro Pimenta, que foi um ministro que propiciou esse momento, junto com o presidente, e também essa bela campanha que é de prestação de contas, não do trabalho do Ministério da Justiça, mas de prestação de contas do trabalho dos profissionais de segurança pública do Brasil, do governo federal, dos estados e dos municípios, que tem muitos problemas, muitos defeitos, muitas falhas, mas tem muito mais virtudes e acertos. Então, é uma homenagem também aos profissionais da segurança pública. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado, então, a presença de todos e todas, e declaramos encerrado esse nosso encontro. Muito obrigado.